Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nessa aula vamos estudar os determinantes, aqueles determinantes associados a uma matriz. Então tem tudo a ver com o assunto de matriz. Se você ainda não estudou o assunto de matriz, recomendo que assista a minha aula sobre matrizes primeiro, tá certo? Vamos falar aqui do determinante de ordem 1, determinante de ordem 2, determinante de ordem 3 e um determinante de ordem superior a 3 para se encontrar. Você fazer operação entre matrizes, as operações entre matrizes, você vai encontrar uma matriz. Você fazer o cálculo do determinante de uma matriz, você vai encontrar um número, tá certo? Vamos ver primeiramente o determinante de ordem 1. Então, olha só. Para encontrar um determinante de ordem 1, por definição, é o próprio elemento. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, uma matriz qualquer de ordem 1. Uma matriz de ordem 1 é aquela matriz 1 por 1, então tem uma linha e uma coluna. Por exemplo, essa matriz aqui, ó, 3. Como que eu calculo o determinante dessa matriz aqui? Eu vou chamar ela de A. Quem que é meu det, que é meu determinante da matriz A? O determinante dessa matriz A é o próprio elemento. Olha que difícil. 3. Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Tranquilo, né? Bem leve, bem light. Vamos começar bem devagar, bem leve para vocês. Agora, vamos ver o determinante de ordem 2. O determinante de ordem 2 também ele é bem fácil, tá, pessoal? Então, olha só. Em uma matriz quadrada de ordem 2, o determinante ele é dado pela diferença. O que era a diferença mesmo? Vocês lembram? Diferença é subtração. Então, a diferença do produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Professor, dá um exemplo sobre isso daí? Claro que eu dou um exemplo. Olha só. 2, 1, 0 e 3. 3 menos 1, 1 e 4. 2, 1, 1, 0. Vamos calcular o determinante dessas três matrizes quadradas de ordem 2. Por que quadrada de ordem 2? Porque determinante só pode encontrar de matrizes quadradas. Como é de ordem 2, então tem duas linhas por duas colunas. Como que é feito o cálculo desse determinante dessa matriz de ordem 2? Diagonal principal, sempre essa. Então, 2 vezes 3, 6. Menos, agora você faz o produto da diagonal secundária, que é essa. 0 vezes 1, 0. 6 menos 0, 6. Prontinho. E desse outro aqui? 3 vezes 4, 12. Menos, agora você faz o produto desse daqui. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Atenção aqui agora, ó. Isso vira mais 1. Então, 12 mais 1, 13. Ok? E dessa terceira aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, 1. 0 menos 1, menos 1. Então é assim que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2. Olha só, pessoal. Vimos então ordem 1 e ordem 2. Bem leve, bem tranquilo, não é? Agora que o bicho começa a pegar um pouquinho. A partir da de ordem 3. Querem ver? Vamos fazer da de ordem 3. Eu vou explicar dois tipos diferentes de resolução de um determinante de matriz de ordem 3. Tá certo? Para encontrar o determinante da matriz de ordem 3. Vamos ver? Olha só. A primeira forma que eu vou falar para vocês é o seguinte. Pegue uma matriz de ordem 3. 1, 2, 3, 0, 1, menos 1. 2, 4, 3. Essa daqui é uma matriz de ordem 3, certo? Eu vou calcular o determinante dessa matriz. O determinante ele pode vir, pessoal, entre duas barrinhas, tá? O determinante é associado a uma matriz. Mas essa parte teórica não tem tanta importância para vocês. É só vocês saberem fazer o cálculo, tá certo? Assim como matriz, ele pode vir expresso entre parênteses ou entre colchete, tanto faz. Mas como que é a primeira forma que eu vou explicar para vocês? Essa é a forma que eu costumo resolver, tá certo? Como que é isso daqui? Você faz diagonal sempre pensando assim, ó. Aqui é sempre com mais, ó, o que você faz para cá é sempre com menos. É como se eu pegasse igual a de ordem 2, só que agora para 3. Só que então sempre tem que pegar de 3 em 3 elementos. Então veja bem, 1 vezes 1 vezes 3, 3. Mais. Agora, olha só, eu pego aqui, ó. Só que aqui só tem 2 elementos, não é? Então eu pego com um daqui. Então 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4.
Então, eu já posso apagar esse mais aqui, vamos deixar só menos 4 aqui. E depois, faço a mesma coisa, só que agora, ó, pego duas daqui com uma daqui. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 3, 0. Agora, ó, acabou da parte da diagonal principal. Agora é tudo com menos. Coloque um sinal de menos e faça tudo a mesma coisa, só que do outro lado, ao contrário. Como assim? Agora você vai multiplicar esses daqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Agora pega 2 daqui com 1 daqui. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. E aí agora é só resolver e partir para o abraço. Ó. 3 menos 4, menos 1. 6 menos 4 dá 2. Como tem o sinal de menos, fica menos 2. Então, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Bom, essa é uma das formas de se resolver um determinante de ordem 3. A segunda forma que eu vou falar para vocês, vou pegar o mesmo exemplo. Ó. 1, 2, 3, 0, 1, menos 1. E aí, 2, 4, 3. Vocês escrevam o determinante, agora vocês vão copiar as duas primeiras colunas. Como assim copiar as duas primeiras colunas? É, escrevê-las aqui novamente. Então, 1, 2, 3, 0, 1, menos 1. E o que você faz agora? Você faz o produto, ó, sempre positivo para cá e negativo na hora que você for fazer da outra diagonal. Então, você pega sempre de 3 em 3 elementos, ó. Os únicos que têm 3 elementos são esses daqui. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. E agora, acabou desse lado, não acabou? Então, você faz menos e coloca todo mundo do outro lado agora, ó. 3, 3, 3. Sempre pegando de 3 em 3 elementos. Repare que se você pegasse para cá e para cá, não teria 3 elementos, seriam só 2. Então, você pega sempre pensando em 3 elementos. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Olha que bonitinho. Você chegou na mesma coisa que eu tinha aqui, ó. Então, quanto vai dar isso aqui? 3 menos 4, menos 1, menos 6 menos 4, 2. Menos 1 com menos 2, menos 3. Olha só, igualzinho que nós tivemos ali, e o resultado do determinante foi o mesmo. Então, são duas formas que eu apresentei aqui para vocês, mais comuns de se utilizar para resolver determinantes de ordem 3, tá certo? Existem outras formas aqui, só que dá muito mais trabalho para se calcular, para se resolver. Eu sempre utilizo a primeira, porque eu já consigo fazer as contas mais rápido, mais direto, de cabeça, assim. Então, eu já coloco direto a resposta. Mas para vocês aqui, eu vou fazendo sempre passo a passo, mostrando, tá bom? E se fosse um determinante de uma ordem maior do que 3? Geralmente, nas provas de concurso, vão cobrar aí até a ordem 3, aí. No máximo, a ordem 4. Mas vocês têm que saber resolver um determinante para a ordem maior do que 3. Por quê? Na de ordem 4, por exemplo, ou mais, não pode utilizar esse método aqui, não tem esse método para ser utilizado, tá bom? Aí a gente tem que utilizar o teorema de Laplace, que é o que eu vou falar para vocês agora. Olha só, seu determinante, ele é a soma dos produtos dos elementos de uma fila, linha ou coluna qualquer, pelos respectivos cofatores. Em outras palavras, como que eu faço, então, a multiplicação de determinante, cálculo de determinante de uma ordem superior a 3, por exemplo. Esse teorema de Laplace ele pode ser aplicado para qualquer tipo de determinante, tá? Mas como ele dá um pouquinho mais de trabalho, a gente sempre costuma pegar aquele que é maior do que 3. Até 3 a gente usa esses métodos que eu falei para vocês. Mas olha para esse exemplo aqui, ó. Determinante dessa matriz aqui, de ordem 4. Como que eu faria isso, pessoal, para resolver? Primeiro passo é eu escolher uma linha ou uma coluna. Aí o que a gente faz? Geralmente, nós escolhemos aquela que tem o maior número de zeros. Nesse caso aqui, só tem um zero nela. Então, eu vou escolher essa daqui. Mas eu vou escolher essa coluna aqui, tá bom? Então, isso daqui vai ser 1 vezes menos 1. Ó, eu estou pegando esse daqui, não estou? Esse menos 1 vai ser elevado à posição que esse elemento está.
Que linha e que coluna que esse está? Não está na primeira linha e primeira coluna? Então, seria 1 mais 1, ok? Vezes o determinante de quem? Você vai pegar e vai excluir a coluna que ele está e a linha que ele está. Então, quem vai ser? Menos 1, 3 e 4, 2, 1 e 6. E aí? 1, 2 e 3. Pronto. Mais. Fiz para esse daqui, não fiz? Agora, olha só, eu estou pegando o que, ó? Sempre dessa primeira coluna. Agora eu tenho 0. Então, é 0 vezes menos 1 elevado à posição onde o 0 está. Que posição que ele está? Ele não está na segunda linha e primeira coluna? Então, é 2 mais 1. E aí, o que eu faço agora? Eu elimino a coluna onde ele está e a linha onde ele está. O que vai me sobrar? Determinante de quem? De 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 6, 3. Mas, agora, eu vou fazer para o próximo. Quem que é o próximo? O menos 2. Então, vai ser menos 2 vezes menos 1, elevado a que posição que ele está? Terceira linha, primeira coluna, vezes o determinante do quê? Agora eu vou excluir a linha e a coluna onde ele está. Então, 2, 3, 1, menos 1, 2, 1, 4, 6, 3. Então, ele está aqui. Acabou? Ainda não, porque eu fiz agora para o menos 2. Então, agora eu tenho que fazer para quem? Para o último que está aqui, ó, que é o 3. Então, mais 3 vezes menos 1 vezes quem? Eu vou excluir o quê? A posição que ele está. E aí eu pego esse daqui, ó. Ele está aqui. Que linha e que coluna que ele está? Quarta linha, primeira coluna. Então, 4 mais 1. Agora também multiplica-se pelo determinante daquilo que sobra, que é 2, 3, 1, menos 1, 2 e 1, 3, 1 e 2. Ok? Então eu tenho que fazer isso daí, tá certo? Bom, pessoal, o que vocês devem pensar em tudo isso que vocês estarão realizando aí? Por que eu falei para vocês que tem que pegar aquele que tem o maior número de zeros? Olha só, não é 0 vezes esse menos 1 vezes tudo isso aqui? Cara, 0 vezes qualquer coisa dá quanto? Dá sempre 0. Então eu não preciso fazer o cálculo com ele. Por isso que eu falo para vocês, sempre peguem aquela que tiver o maior número de zeros. E esse menos 1 aqui, ó, elevado à posição, ele é só para você saber se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Porque, ó, 1 mais 1 dá 2. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Esse aqui, ó, 3 mais 1, 4. Menos 1 elevado a 4 dá 1 positivo. Agora, olha para esse aqui, ó. 4 mais 1, 5. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Tá bom? Então, se vocês fossem calcular esses valores aí, esse determinante primeiro aqui, ó, ele daria o resultado de 21, certo? Esse terceiro aqui, ele daria o resultado de 7. E o último aqui daria o resultado de 14. Como que você vai calcular ele? Aí fica daquelas duas formas que a gente aprendeu na parte anterior, para calcular o determinante de ordem 3. Então, quanto que ficaria isso daqui? Ficaria 21 vezes, aqui deu 1 positivo, e aqui tem 1. Então, 1 vezes 1 vezes 21, 21. Esse daqui nós não fizemos, né? Então, aqui seria, ó, menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Vezes 7. E por último aqui, ó, seria 3 vezes menos 1, que dá menos 3 vezes... E o determinante desse terceiro aqui, eu falei que deu 14, não é? Então, olha só. Então, vai ser 21 menos 14 menos 42. 21 menos 14 menos 42 vai dar quanto? Isso daqui vai ser
21 menos 14 dá 7, né? Então, 7 menos 42 dá 35. Negativo. Então, resposta menos 35. Então, esse daqui é o teorema de Laplace. Serve para calcular determinantes de ordem superiores a 3. Para ficar mais fácil. Ele pode calcular para determinantes de ordem 3? Cara, claro que pode. Para de ordem 2? Também pode. Só que é muito mais trabalhoso. Então é mais fácil você fazer o determinante de ordem 1, 2 e 3 por aqueles métodos que eu apresentei, ou vocês fazerem o determinante desse daqui por esse método aqui, tá certo? Vamos ver algumas propriedades, então, de determinantes? Olha só. Primeiro, o determinante da matriz A, ele é igual ao determinante da sua transposta. Então, se você calcular a transposta de uma matriz e o determinante dessa matriz transposta, ele vai ser exatamente o mesmo do que se você calcular direto o determinante daquela matriz, tá certo? Bom, segunda propriedade que eu trago aqui que é importante. Se B é a matriz que se obtém de uma matriz quadrada A, quando trocamos entre si a posição de duas filas paralelas, então temos que det de B igual a menos de det de A. Como assim, pessoal? Se eu tivesse aqui, ó, 2, 3, 1 e 4. Se eu trocasse essas duas linhas aqui, ó, colocasse 1, 4, 2 e menos 3. Se eu troco elas de posição, para eu fazer o determinante, eu tenho que colocar o quê depois? O determinante dessa daqui é igual a menos o determinante dessa daqui. Então, se eu troco a posição de duas linhas ou se eu troco a posição de duas colunas, eu tenho que fazer o quê? Para cada troca, eu vou colocando um sinal de menos. Então, se eu faço uma troca, eu tenho menos. Se eu faço duas trocas, eu tenho menos com menos, que aí vira mais, tá? E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, o terceiro. Sendo A uma matriz quadrada de ordem n. A matriz K vezes A, ela é obtida multiplicando todos os elementos de A por K. Então, o determinante de K vezes A é igual de K elevado a N det de A. Então, se eu tenho uma matriz A, ó, vou pegar essa matriz A aqui, ó, sendo 2, 1, 0, 3. Beleza? Vamos calcular o determinante dela? Quem que é o determinante dessa matriz? 2, 1, 0, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 0, 0. Então, 6 menos 0, 6. Agora, se eu pegasse essa matriz A e quisesse multiplicá-la por 2 não, porque 2 vai ficar um número muito fácil. Vamos multiplicar ela por 5. Se eu multiplicasse ela por 5, o que eu deveria fazer? Multiplicar todos os elementos por 5. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 3, 15. Aí, quem que seria o determinante dessa matriz? 10 vezes 15, 150. 150 menos 5 vezes 0, 0, dá 150. Olha que interessante. Eu não estou multiplicando por 5? Beleza. Que ordem que é essa matriz? Não é de ordem 2? Então, essa propriedade aqui me garante o seguinte. Em vez de eu fazer toda essa multiplicação para depois fazer o cálculo do determinante igual eu fiz aqui, eu posso simplesmente pegar esse resultado que eu tenho da minha matriz aqui, então, e fazer 5 elevado ao número de linhas e colunas, ou seja, a ordem da matriz. A matriz não era de ordem 2? Então, 5 ao quadrado vezes esse resultado aqui, que era 6. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 6, 150. Então, eu posso fazer diretamente isso, tá certo? Bom, então esse daqui era outra propriedade. Agora, uma outra propriedade que também é importante é o teorema de Binet. O teorema de Binet, ele fala o seguinte: sendo A e B matrizes quadradas de mesma ordem, certo? Porque tem que ser de mesma ordem. Então, o determinante de A vezes B é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Isso é o que fala o determinante, o teorema de Binet. Tudo bem, pessoal? Bom, o que nós fizemos aqui até agora, então? Nós fizemos o cálculo do determinante de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. Apresentei o teorema de Laplace, que ele é muito utilizado para determinantes de ordem superiores a 3. E vimos algumas propriedades aqui dos determinantes. Vamos fazer agora, então, algumas questões sobre esses determinantes, tá certo? Acompanhem comigo, então. Olha só, questão número 1. Se a idade de Pedro é igual ao determinante da matriz A abaixo, é correto afirmar que Pedro possui... Gente, bem tranquila essa questão. Determinante de ordem 2 para calcularmos.
Olha só, se é um determinante de ordem 2, o que a gente faz? Diagonal principal menos diagonal secundária. 2 vezes 10, 20, menos diagonal secundária, 3 vezes menos 12, menos 36. Menos com menos vira mais 36. Então, 20 mais 36, 56. A alternativa correta é a alternativa B. Tranquilo, não é? Leve, sossegado, bem light. Vamos então para a questão número 2. Agora o bicho começa a pegar, olha só. Observe a igualdade dos determinantes a seguir. Qual das alternativas apresenta uma solução da equação acima? Veja bem, de que ordem que é esta matriz? Essas matrizes são de ordem 3. Então eu preciso calcular o determinante dessas matrizes de ordem 3. Como que eu vou calcular isso? Vocês lembram? Eu vou fazer pelo primeiro método lá que eu falei. X vezes x ao quadrado vezes x ao cubo dá 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então dá x elevado a 6. 1 vezes 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2 vezes 0, 0. 0 vezes x ao quadrado vezes 3, 0. 1 vezes 0 vezes x ao cubo, 0. 2 vezes 0 vezes x, 0. Que legal, olha só. E do outro lado? Então, como aqui tem tudo 0, eu já vou até apagar e deixar só x elevado à sexta potência. Do outro lado, mesma coisa. Vou fazer, ó, 3 vezes 9 vezes 27. Então, primeiro é 23 vezes 9, 27. 27 vezes 27, 729. Mais, agora, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 76, 76. 0 vezes 4 vezes 211. 0. Então, não vou nem escrever. Agora vai para o outro lado. 9 vezes 76 vezes 0, 0. Também não vou nem escrever. 1 vezes 4 vezes 27. Seria 4 vezes 27. 4 vezes 7, só que com sinal trocado, hein? 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 108. E 3 vezes 1, 3. 3 vezes 211 dá 633. Bom, x elevado à sexta potência, então, vai ser 729 com mais 76, vai ser 9 mais 6, 15, sobe 1. 7, 2, 9, 1, 10, sobe 1, 8. Então, dá 805. Menos, vamos somar esses dois negativos também, para ficar mais fácil. Então, ó, 8 mais 3, 11, vai 1. 0 mais 3, 3 mais 1, 4. 6 mais 1, 7. Então, dá 805 menos 741. Então, x elevado à sexta será igual a 64. Poxa, se x igual a sexta é igual a 64, a gente tem que pensar no seguinte. Será que tem algum número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, ou seja, ele vezes ele 6 vezes, daria 64? Pensa no 2. Ou faz a decomposição do 64, ó. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, x seria igual a raiz sexta de 64, que é exatamente 2. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Olha só, questãozinha número 2 aí, bem leve também, entre aspas, porque tinha que pensar em tudo fazer essas continhas do determinante de ordem 3. Repare que os números aqui eram grandes, então fiquem atentos para fazer a multiplicação de forma correta. E saber fazer a multiplicação aqui, ó, da parte algébrica, que é x vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então, para continuarmos resolvendo os exercícios de determinantes. Acompanhem comigo, então. Questão número 3. A questão versa sobre matrizes, determinantes e sistemas lineares, tá certo? Tá, mas logicamente que eu não vou colocar para vocês aqui, ó, muito sobre sistemas lineares, tá, pessoal? Porque nosso intuito aqui dessa aula é determinante, associado a uma matriz. Então, seja essa matriz M aqui, ó, considerada nas questões, é particularmente curiosa, porque ao considerarmos o produto M elevado a N, que é igual a M vezes M vezes M, N fatores, ou seja, multiplicando N vezes. Observe-se a geração da sequência de Fibonacci. Ah, tá. Até aí ele falou, e ok. Agora vamos ver o que nos vai realmente interessar essa questão. Se P
é uma matriz de ordem 2 por 2. Tá o quê? M vezes P é igual a isso daqui. Então, o determinante da matriz P vai ser igual a... Para resolver esse determinante dessa matriz P, primeiro eu tenho que saber quem que é essa matriz P, tá bom? Mas quem que é essa matriz P? Ela é de ordem 2 por 2. Eu não sei quem que é essa matriz P, mas eu sei quem que é minha matriz M. Minha matriz M é 0, 1, 1, 1. Eu vou multiplicar ela pela minha matriz P, mas minha matriz P eu não sei quem que são os elementos dela. Então eu chamo de A, B, C, D. Porque eu sei que ela é de ordem 2 por 2. E isso tem que ser igual a essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o primeiro passo é realizar a multiplicação entre essas duas matrizes aqui. Como que eu faço a multiplicação entre matrizes? Vocês lembram? Se vocês não se recordam como que faz multiplicação de matrizes, retornem e assistam a minha aula sobre matrizes, que lá eu expliquei como que resolve a multiplicação entre matrizes. Mas vamos lá. Eu multiplico. Eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2 resultante aqui. Então eu multiplico aqui, ó. Isso aqui na primeira linha, primeira coluna. Então eu multiplico primeira linha por primeira coluna. 0 vezes A, 0. 1 vezes C, C. Para encontrar esse elemento aqui, ele é primeira linha, segunda coluna. Então eu multiplico primeira linha por segunda coluna. Então ele vai ser 0 vezes B, 0. 1 vezes D, D. Agora esse daqui, ele é segunda linha, primeira coluna. Então é esse vezes esse. 1 vezes A, A. 1 vezes C, C. Então A mais C. E esse daqui, segunda linha por segunda coluna. Então é essa por essa. 1 vezes B, B. Mais 1 vezes D, D. Isso vai ser igual a quem? 1, 2, 3, 4. Certo? Então seria 1, 2, 3, 4. Agora ficou fácil. Quanto que vale o C? O C vale 1. E o D? O D vale 2. E os outros elementos? Seria quem? A mais C é igual a 3. E B mais D é igual a 4. Mas o C, eu já sei o valor. C vale 1. Então, o A tem que ser igual a 2. Por quê? 2 mais 1 dá 3. O D, eu também sei o valor. O D vale 2. Então, o B só pode valer 2. Por quê? 2 mais 2 dá 4. Então, quem que é minha matriz P? Minha matriz P seria quem? A vale 2, B vale 4, C vale 1 e D vale 2. Quem que é o determinante dessa matriz? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Opa, o B não vale 4, né, gente? O B vale 2, ó. Poxa, B tem que ser 2. Então, B aqui é 2, ó, não é 4. Desculpa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. O que fica? Menos. 4 menos 2 dá 2. Então, a resposta correta é a alternativa B, onde fala que ele é igual a 2. Tudo bem? Pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês aqui um minutinho antes de darmos sequência. Por quê? Porque eu quero explicar uma parte de matriz inversa, para calcular a inversa de uma matriz. Como que se calcula a inversa de uma matriz? Olha para isso daqui. Eu não fiz essa matriz vezes esse valor? Se eu quisesse calcular a inversa dessa matriz aqui, que eu tenho 0, 1, 1 e 1, sabe como que eu faria? Faria o mesmo processo, chamaria de A, B, C e D, só que aqui, ó, nesse igual, seria quem? A matriz identidade. Então eu colocaria 1, 0, 0 e 1, e resolveria igualzinho ao que eu fiz aqui. Aí nisso eu conseguiria encontrar quem que era a matriz inversa da matriz 0, 1, 1 e 1. Então olha só, fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem calcular a matriz inversa, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Olha só, questão de número 4. Considere que K seja um número real e que o determinante dessa matriz seja igual a 27. Nesse caso, se A é igual a isso daqui, então o determinante da matriz B menos A será igual a... Primeiro passo, encontrar o valor do K. Mas o K, ele tem que estar aqui de forma que o determinante dessa matriz seja igual a 27. Então, ó, 3 vezes 9, 27. K vezes 3, menos 3K. Porque dá 3K, só que quando eu faço a diagonal secundária fica negativo. Tudo isso é igual a 27.
Cara, se tudo isso aqui é igual a 27, quanto tem que ser o valor de K? K só pode ser igual a 0. Se o K vai ser igual a 0, quem que é a matriz B, então? A matriz B é 3, 0, 3 e 9. Agora eu tenho que fazer a matriz B menos a matriz A. Quem que é a matriz A? 3, menos 1, 9 e 6. Quanto vai dar essa subtração, então? 3 menos 3. 0, 0, menos 1. Menos o menos 1. Menos com menos vira mais. Então, dá apenas 1. Não é menos 1, é mais 1, tá, gente? 1. 3 menos 9, menos 6. E 9 menos 6, 3. Só que ele quer saber essa matriz? Não, ele quer saber o que dessa matriz? O determinante dessa matriz. Se ele quer saber o determinante dessa matriz, o que eu tenho que fazer? 0 vezes 3, 0. Menos 6 vezes 1, menos 6. Só que como aqui é o sinal de menos, vira mais 6. Então 0 mais 6, 0 mais 6 dá 6 positivo. Que é o que nós temos na alternativa D, ok? Próxima questão. Questão de número 5, então. Considere essa matriz agora. Jogue o próximo item. Se o B é meio vezes a matriz A, então o determinante de B é maior que 200. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Primeiro passo é eu fazer o quê? Encontrar quem que é meio vezes a matriz A. Como que eu faço para multiplicar uma matriz por um número? Eu multiplico todos os elementos dessa matriz por esse número. Então, quanto que é metade vezes 2? 1. Metade vezes 0? 0. Quanto é metade vezes 10? 5. Metade vezes 4? 2. 10. Metade. 5. 20. Metade. 10. 0. Metade. 0. 2. Metade. 1. 40. Metade. 20. Só que ele fala o seguinte, o determinante dessa matriz B. Então, eu tenho que calcular agora o determinante dessa matriz. E ele tem que ser maior do que 200 para estar certa esta questão. Será que ele vai ser maior que 200? Vamos calcular o determinante dessa matriz, então. Primeiro, fazer os elementos pela diagonal principal. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 20, 100. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 0 vezes 10 vezes 0, 0. Não preciso nem escrever. 5 vezes 5, 25 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0 vezes 20 continua dando 0. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 1, 10. Só que como está na diagonal secundária, fica negativo. Então, menos 10. 10 menos 10, cancela, sobra apenas 100. Então, quanto que dá o determinante dessa matriz? Dá 100. Ele está falando que esse determinante ele é maior do que 200. Se está falando que esse determinante é maior que 200, com certeza, então, essa questão ela está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima questão de determinante, então. Olha só. Resolva em R a equação e assinale a alternativa correta acerca do conjunto solução. Muito bem. Eu tenho que resolver esse conjunto solução. Tem determinante aqui de ordem 3 e aqui um de ordem 2. Vamos resolver. Menos 2 vezes x, menos 2x ao quadrado. Esse daqui com esse daqui dá 0, porque estamos multiplicando por 0. Mesma coisa acontece com esse, 0. Agora ao contrário. 0, 0, 0. Então zerou tudo, só sobrou esse cara aqui. E do outro lado? 8x, porque não tem determinante aí. E vamos colocar o determinante daqui, ó. 2 vezes 5, 10. Só que como tem menos 5, fica menos 10. 11 vezes 0, 0. Então, beleza, só isso. Que equação que nós temos aqui? De que grau? Segundo grau, não é? Se é uma equação de segundo grau, como a gente resolve? Joga tudo para o mesmo lado. Então, menos 2x ao quadrado, menos 8x mais 10, igual a 0. E manda bala no Bhaskara. Vocês lembram lá no delta, na equação do segundo grau, como que se resolve? O delta, ele era igual a quanto? B ao quadrado, menos 4ac. Lembrando que o B, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, o B é o número que acompanha o x, e o C é aquele que não tem a letra. Não é só acompanhar o x ao quadrado, o x. É o que acompanha a incógnita, né, pessoal? Então, o valor do meu A é menos 2. Do meu B
é menos 8, porque é o que acompanha a letra que não está ao quadrado. E o valor do meu C é aquele que não tem a letra acompanhando. Ok, então fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 10. Isso aqui dá 64. Menos com mais dá mais. Porque menos com menos dá mais. E mais com mais dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. 64 mais 80, 144. Metade do probleminha. Agora falta encontrar lá pelo Bhaskara. Então, que era menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A. O B vale menos 8. Quando fica menos B, vira mais 8. Mais ou menos. Quem que é a raiz quadrada de 144? 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 dá 144. Se você não lembra como que faz isso daqui, a raiz quadrada de 144, você vai testando a multiplicação aí até encontrar uma que dê ele vezes ele mesmo 144. Que no nosso caso aqui é o 12. E embaixo, 2 vezes o A. Só que o meu A vale menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, o que eu faço agora? Eu abro uma resposta para mais 12 e a outra resposta para menos 12. Então, uma é 8 mais 12 sobre 4, e a outra é 8 menos 12 sobre menos 4. 8 mais 12 dá 20, 20 dividido por menos 4 dá menos 5. E 8 menos 12 dá menos 4, dividido por menos 4, mais 1. Quem são as minhas respostas, então? 1 e menos 5. Qual que é a alternativa que fala que é 1 e menos 5? Alternativa D, ok? Vamos para a última questão para matarmos essa parte de determinantes. Olha só. Sejam os determinantes dessas matrizes. A, tal, e B, tal. O valor de x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado vai ser igual a... Primeiro passo, calcule esses determinantes aqui, ó, da matriz A. 1 vezes 3 vezes 5, 15. 2x vezes 2, mais 4x. 5 vezes menos 2, menos 10. Vezes menos 1, mais 10. 3 vezes 2, 6. Vezes menos 1, menos 6. Só que como aqui é a diagonal secundária, a gente inverte o valor, então vira mais 6. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Como inverte o sinal, menos 50. Menos 2 vezes x, menos 2x. Vezes 1, menos 2x. Como inverte o sinal, mais 2x. Tudo isso tem que ser igual a menos 19. Então, ó, 4x mais 2x, 6x. Igual a menos 19, menos 15, menos 10, menos 6, mais 50. Então, 6x vai ser igual a quanto? A 19 com 25, mais 6, 31. 19 com 31, 50. Negativo, mais 50. Então, 6x é igual a 0. Então, x só pode ser 0. Muito bem. Acabamos de encontrar o valor para o x. Então, ó, x vai ser igual a 0. Só que agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o y. Então, a gente vai lá no determinante da matriz B. 3 vezes 0 vezes menos 3, 0. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. 1 vezes y vezes menos 1, menos y. Inverte agora e trocando o sinal, porque agora é menos. 5 vezes 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, vira mais 6. 4 vezes y, 4y. 4y vezes 3, 12. Inverte e vira menos 12y. Igual a 72. Letra para um lado, número para o outro. Menos 13y. Por que menos 13y? Porque é menos y com menos 12y. Igual a 72. 40 mais 6 dá 46. Então, menos 46. Então, menos 13y vai ser igual a 72
a menos 46. Se eu fizer 72 menos 46, isso vai dar 26. Multiplica-se por menos 1, 13y igual a menos 26. Y não é x. Y vai ser igual a menos 26 dividido por 13, que dá menos 2. Como que fica na minha continha aqui, então? Fica 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0 vezes menos 2, mais o menos 2 ao quadrado. Atenção aqui, ó, 0 ao quadrado, 0. Multiplicou por 0 algum dos fatores aqui, gente, já dá sempre 0, então 0. E agora aqui, ó, é menos 2 ao quadrado, então é menos 2 vezes menos 2. Isso dá mais 4. Então, resposta 4. É o que nós temos na alternativa C, ok? Bom, pessoal, esta foi nossa aula de determinantes, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.